Fala galerinha, hoje estamos começando mais uma aula no nosso canal PET Mecânico sobre Mecânica dos Fluidos 1 e hoje, como eu tinha dito na aula anterior, vamos continuar com a definição das nossas linhas, né, de Mecânica dos Fluidos. Hoje a gente vai falar sobre a definição matemática das linhas e vamos começar aqui pela linha de corrente. Como foi dito anteriormente na última aula, a nossa linha de corrente ela é tangente ao nosso vetor velocidade. E aqui, como vocês podem ver, está escrito paralela. É a mesma coisa de tangente, para quem estiver em dúvida sobre isso. E aí a gente tem aqui uma equação que a gente pode escrever ela para escoamentos 2D, como está dizendo aqui, que é dy sobre dx, que é a nossa linha de corrente, e isso é v sobre u, que são as nossas velocidades em y e x respectivamente. Para quem ainda está em dúvida sobre isso, não conseguiu entender direito essas relações, eu trouxe aqui para fazer uma demonstração sobre isso, né? A gente tem o nosso vetor velocidade aqui. Esse aqui é o nosso vetor velocidade. E ele, a gente está no espaço, né? 2D nesse caso, né? Bidimensional. E a gente pode decompor ele nas nossas duas coordenadas canônicas. Então a gente tem a nossa velocidade no eixo x, né? Aqui a gente está usando a referência y e x assim. Então aqui a gente tem a nossa velocidade, que, como foi dito na aula passada, quando a gente decompõe, né, a gente tem que o nosso campo de velocidade, ele bidimensionalmente, ele é u em i e v em j. Então aqui é a nossa velocidade u e aqui, né, para cima, é a nossa velocidade v. E como está dizendo aqui que a nossa linha de corrente ela é paralela ao nosso vetor velocidade, então a gente faz, né, e paralela sendo igual a tangente, a gente tem que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a gente tem que v sobre u é igual à nossa linha de corrente. Só que também a gente tem que lembrar das nossas definições, né, do que é u e do que é v. Então vamos dar uma lembrada aqui que o u, como ele é a nossa velocidade de x, ele é exatamente a nossa derivada de x em relação ao tempo, e que nosso v é a nossa derivada de y em relação a t. Isso são ideias, né, que a gente vê lá em Física 1, né, a área de mecânica, a gente vê em cálculo isso também, né, que a taxa de variação do deslocamento é a nossa velocidade em relação ao tempo. Então é exatamente isso. Então, jogando aqui para essa equação, a gente pode fazer aqui dy sobre dt, dividido isso tudo por dx sobre dt. A gente pode cortar então os dt's, e aí a gente chega exatamente na equação que a gente tem aqui, que v sobre u é igual a dy sobre dx, que é exatamente o que a gente tem aqui. Aí a gente tem aqui novamente, né, a nossa equação. A gente pode fazer a nossa multiplicação em cruz e depois isolar tudo para um lado só. Com isso a gente chega na nossa equação geral da nossa linha de corrente, isso para escoamento bidimensional. A solução para essa equação é um y que é função de x. Então lá, quando você resolver isso, você vai isolar o nosso y, né? Que a gente tem a ideia que y é igual ao nosso f de x, que é a nossa função. E para resolver isso é necessário usar as equações diferenciais, né? Aí tem que dar aquela lembrada de cálculo 3. Agora vamos falar sobre a nossa linha de trajetória. A nossa linha de trajetória, como a gente viu na nossa aula passada, a gente faz um estudo sobre a nossa partícula, né? A gente vai acompanhar ao decorrer do tempo uma única partícula no nosso escoamento. E o objetivo matemático da nossa linha de trajetória
é a gente conseguir encontrar aonde a nossa partícula está em qualquer tempo. Então, a gente quer encontrar o nosso x e y, que são funções de t. E aí aqui ele fala, né, que x de t e y de t são coordenadas instantâneas de uma partícula específica, que é exatamente o que eu tinha dito. Aí, portanto, a gente tem que o nosso dx dt da nossa partícula é igual ao nosso u, como foi explicado anteriormente, e que o nosso dy dt para a nossa partícula é igual ao nosso v. Aí, a solução simultânea dessas equações fornece a trajetória de uma partícula na forma paramétrica x de t e y de t, que a gente pode encontrar a nossa localização da partícula. E, por fim, a nossa linha de emissão. A nossa linha de emissão, inicialmente, vocês vão ver daqui a pouco, você pode confundir bastante ela com a nossa linha de trajetória. Só que ao decorrer do tempo, vocês vão começar a perceber que elas se divergem, né? Então aqui inicialmente a gente calcula a trajetória de uma partícula pela equação, aí é a mesma de trajetória, dx dt da nossa partícula é igual a u e dy dt da nossa partícula é igual a v. Aí aqui já começa a ter a diferença, né? Que a nossa partícula, ela, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, sobre a linha de emissão, que a gente deixa de estudar a nossa partícula e começa a estudar a nossa coordenada, que aqui a gente chama ela de fonte de emissão, que aí ele tem a coordenada x0 e y0 e ele está no tempo t0. Então aqui a gente começa a prestar atenção na nossa partícula, a gente, como quer encontrar a localização da nossa partícula em relação ao tempo, a gente começa a deixar de olhar para a partícula e começa a olhar para a nossa fonte. Então a gente tem aqui que a coordenada da nossa partícula, que é a função de t, ela também é função da nossa fonte de emissão, então ela tem a nossa coordenada x0 e y0 e também o nosso t0. Então ela depende não só do tempo que varia em qualquer instante, mas também depende de onde ela partiu, que aí é a nossa fonte de emissão. Então aqui mostra exatamente isso. E aí vem mais uma divergência da linha de trajetória, que agora, ao invés de interpretarmos isso como a posição da nossa partícula, a gente reescreve isso agora para a nossa relação da linha de emissão. Então o nosso x e y, que antes eram a nossa variável, era a localização da nossa partícula, na verdade, agora ela é a localização da nossa linha de emissão. Então o nosso x e y da nossa linha de emissão, que agora depende do t0, que é onde ela está, agora ela continua, né, variando, dependendo do tempo, que varia a qualquer instante, e também depende da localização da nossa fonte de emissão. Aí aqui, ó, a gente pode ler, ó, que a equação acima nos fornece a linha gerada pelo tempo t, que é o tempo que varia em qualquer instante, a partir de uma fonte pontual, que aí é a nossa fonte de emissão, que é x0 e y0. E nessas equações, em x e y, t0, que é o tempo de soltura das partículas, é variado de 0 até t, para mostrar as posições instantâneas de todas as partículas soltas até um instante t. Então, para tentar exemplificar para vocês, a ideia dessa equação da linha de emissão aqui por exemplo, você tem lá, né, o seu escoamento e você tem uma partícula, a primeira partícula que vai passar pela nossa fonte de emissão. Ela vai começar a ser contada, o tempo vai começar a contar ali na fonte de emissão, que é exatamente o nosso tempo t0. E aí a gente pode considerar o nosso t0 igual a 0 segundos. Então, um dos objetivos por exemplo, você querer encontrar onde está essa partícula depois de 2 segundos. Então você usa essas equações para poder encontrar isso. Você usa matemática, né? Sim, você não tem objetivos matemáticos com ela. A linha de tempo ela só serve para nos mostrar para onde o escoamento está indo, como que ele está variando ao decorrer do tempo. Como eu tinha demonstrado na aula passada, ela só mostra para onde o nosso escoamento está indo, e por isso ela não está aqui nas nossas definições matemáticas.
E nisso a gente termina a nossa videoaula de hoje. Acompanhe o Pet Mecânica nas nossas redes sociais. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí e até a próxima. Valeu!